Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um assunto aí da cinemática, um assunto aí campeão de presença em provas, movimento uniformemente variado, que a gente carinhosamente chama de MUVI, tá? Então, vamos começar pela definição. O que é um movimento uniformemente variado? O que é um MUVI? É aquele movimento no qual você tem a aceleração escalar constante, tá certo? Então, sempre que você pegar um movimento e perceber que a aceleração escalar dele vai ser constante, você tem o que a gente chama de movimento uniformemente variado. Bom, então eu fiz aqui uma representação, né, de uma trajetória, orientada aqui no caso para a direita. Marquei a origem, que é a posição zero, né, o espaço zero. Aqui eu peguei um S0, que é a posição inicial que o corpo se encontra. Ele está com uma velocidade V0, tá? No instante T0, e aqui ele está com uma velocidade V no instante T, posição final S. E a partir daí, gente, várias perguntas podem aparecer, tá? E uma coisa que é bem básica aí do cara perguntar pra gente aí numa prova é onde que esse corpo vai estar em instantes depois do instante inicial. Para você responder essa pergunta, você precisa saber a equação ou função horária do espaço. Lembrando que toda equação horária envolve tempo, tá certo? Então, no caso do MUVI, pessoal, para a gente escrever a equação horária do espaço, vai ficar assim. S, que é a posição final, vai ser igual a S0, que é a posição inicial, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a t quadrado sobre 2, o a é a aceleração que é constante, o t, tanto aqui como aqui, na verdade, é o delta t, né, o intervalo de tempo que passa. Como normalmente o t0 é 0, a gente escreve t, mas na verdade é o delta t. E aí dividido por 2. Ô professor, mas você não vai demonstrar essa expressão? Gente, a demonstração dessa expressão, ela não é uma coisa assim tão trivial e também é uma coisa que, para a maioria das provas, pelo menos, não vai interessar muito para a gente, tá certo? O que é importante você saber aqui é o seguinte, na verdade, né, a sua função é uma função de espaço pelo tempo. Então, a princípio, a gente tem que conhecer o S0, o V0 e o A para você conseguir prever, né, para os instantes subsequentes, as posições que o objeto vai estar. Então, uma coisa importante aqui para você saber é o seguinte, qual é o critério que a gente usa em cinemática para saber se uma grandeza tem sinal positivo ou sinal negativo? Resposta, o critério é a orientação da trajetória. Então, gente, tudo que perguntar de cinemática, se está a favor da trajetória orientada, é positivo. Se está contrário à trajetória orientada, é negativo. Então, por exemplo, um ΔS para a direita, positivo. Um ΔS para a esquerda, negativo. Velocidade apontando para a direita, nesse caso, positiva. Velocidade apontando para a esquerda, negativa. E a aceleração a mesma coisa. Aponta para a direita, positiva. Aponta para a esquerda, negativa. Então tá aí, equação horária do espaço, S igual a S0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2. Da mesma maneira que a equação do movimento uniforme, S igual a S0 mais Vt, o pessoal costuma chamar de sorvete, essa daqui é o tal do sorvetão, tá certo? Espero que você tenha entendido, valeu, até a próxima.